Olá, eu sou Vanessa Queiroz, terapeuta integrativa, prática de EMF Balance Technique, e hoje eu vim aqui conversar com você um pouquinho sobre as nossas crianças, né? Crianças que já não são mais tão crianças assim, mas que ainda são crianças, ou aquelas que ainda vão ser, né? É um tema bastante amplo esse, cabe até dizer que dá pra gente fazer uma série de vídeos falando só das nossas crianças da nova era. Mas eu quero fazer aqui nesse bate-papo com você um apanhado geral aí, um compilado dessa informação e primeiramente também colocar um posicionamento que é muito particular, um posicionamento meu com relação a esse tema. Porque você já deve ter ouvido falar, eu sei que se você está me ouvindo é porque você é um buscador, né, já está nessa busca de informações sobre o mundo integrativo, holístico, complementar. E você já deve ter ouvido falar das crianças índigo, das crianças cristais, das crianças esmeralda, crianças arco-íris, crianças diamante. E cada autor e cada defensor de todas essas teorias vai nomeando de uma forma diferente. Muitas vezes vai classificando isso como um processo de evolução. E eu tenho algumas opiniões e algumas informações muito particulares sobre esse tema. Então, a primeira coisa é assim, quando eu comecei a estudar e entender esse aspecto das crianças índigo e crianças cristais, que são as que eu realmente considero, nós temos essa informação veio, né, a partir de uma pessoa específica que começou a ter, que tinha essa capacidade de visualizar a cor, de sentir a frequência da cor e poder dizer que eram crianças diferenciadas, que tinham uma característica diferenciada e que tinham essa cor índigo. E daí começa-se toda essa nomenclatura da característica dessas crianças. Então, eu particularmente não gosto de definir se é um índigo, se é um cristal, se é um arco-íris, se é um esmeralda, se é um diamante. Eu prefiro chamar todos de crianças da nova era. Mesmo sabendo que existem grandes diferenças de posicionamento entre cada uma dessas crianças. Sabendo que algumas que tem essa característica do índigo, são crianças muito mais questionadoras, muito mais hiperativas, muito mais mandonas, né? São crianças difíceis de lidar, porque elas realmente vêm com esse objetivo de questionar o mundo. Então, se a gente fosse traçar uma linha do tempo aqui, para a gente dizer quem é quem nessa estrutura, eu diria assim para vocês que, inicialmente, nós tivemos uma grande leva de crianças índigo, encarnando no planeta. E esse período foi ali na década de 1970, 1980. Então, nesse período, entre 1970 até 1990, nós tivemos um encarne em massa de crianças com esse padrão vibratório índigo. Então, é muito importante ressaltar quando eu falo padrão vibratório, porque nós não estamos falando de evolução. Nós não estamos dizendo que uma criança cristal é mais evoluída que uma criança índigo, que uma criança diamante é mais evoluída que uma criança cristal. Não. Nós estamos falando de padrão vibratório, frequência vibratória, o que não quer dizer evolução, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Mas nós tivemos, então, nesse período de 1970 a 1980, 90, esse encarne em massa das crianças índigo. Não que elas já também não encarnassem antes como pipocas, como eu costumo dizer, uma em cada lugar diferente. Mas a grande massa realmente chega no planeta nesse período. Depois de 1990, nós começamos a ter as crianças cristais chegando de forma mais isolada, até tomarem conta do processo de reencarne ali por volta dos anos 2000, 2005, até então. Então, essas crianças que já vêm do ano 2000 para frente, a grande maioria já consideradas crianças cristais. E essas outras frequências, arco-íris, esmeraldas, diamantes, elas vêm de 2010, 2012 para frente em massa. Nós precisamos entender que é uma mudança. Estamos num processo de transição do planeta. E os humanos vêm encarnando e fazendo esse movimento de mudança, que é uma mudança vibracional. Da mesma maneira que o planeta vai sofrer e vai passar por esse processo dessa mudança vibracional,
os humanos que estão vindo também têm esse padrão diferenciado para que possa favorecer a massa crítica para esse processo de mudança vibracional do planeta. Mas o mais importante de tudo isso é a gente entender a ação dessas crianças na nossa vida e como lidar com todo esse processo. Porque o humano está em transição. Vocês já me ouviram falar mais de uma vez sobre o fato de nós alcançarmos a característica do novo humano. E o novo humano nada mais é do que humanos como nós mesmos, com os DNAs alterados no sentido de maior capacidade de percepção da sua estrutura akáshica e do seu próprio DNA. Então, novos humanos são humanos despertos, são humanos que têm a sua estrutura de DNA ativa, mais um volume maior dos filamentos do seu DNA ativo, maior ação sobre o seu próprio comando celular. Esse é o nosso novo humano. E grande parte dessa capacidade vem do despertar dessas crianças que são as índigos, cristais, diamantes, esmeraldas. Então, quanto maior o volume de encarne dessa população, maior a capacidade de ativação dessas camadas e de concentração desse novo humano surgindo no nosso planeta. Essa criança índigo, ela vem com esse padrão de questionar o que precisa ser mudado. A criança cristal já vem com um padrão de dizer, olha, calma, dá para fazer, eu sei um jeito de fazer diferente. E assim por diante. Aquelas pessoas que vêm de uma outra frequência ainda, têm uma dificuldade muito grande de lidar com essas crianças da nova era. Porque apesar de nós que já estamos nessa faixa de transição planetária, também termos uma ligação índigo ou cristalina, nós fomos criados e recebemos todo um input, uma concepção de educação e de criação de uma era ainda mais antiga, né? De humanos que ainda não eram despertos e que foram, ao longo do tempo, encaixotando as nossas capacidades e as nossas percepções. O momento que a gente passa é um momento de transição. Este momento de transição nos chama para aprender com essas crianças, para observar como essas crianças lidam com os problemas práticos do dia a dia, a maneira como elas resolvem um problema, a maneira como elas olham para uma situação, um problema, porque elas sabem lidar com isso de uma forma que não sobrecarregue o seu próprio sistema emocional, o seu próprio sistema fisiológico, coisa que nós, mais antigos e mais enquadrados nesse perfil educacional de uma sociedade comum, não temos, não sabemos fazer. Muitas vezes nós mesmos adoecemos o nosso corpo, adoecemos o nosso sistema, porque não sabemos lidar de forma leve com os processos que a gente encontra no nosso dia a dia. O meu principal convite hoje, se eu puder resumir o que a gente tem para falar sobre as crianças da nova era, ouçam mais essas crianças, estejam mais ao lado delas, aprendam com elas. Elas podem nos ensinar muito mais do que nós já fomos capazes de aprender. Vamos voltar a falar sobre esse assunto porque temos muita coisa para explorar ainda dentro desse tema. Um grande beijo e até a próxima.